Olá, gente. Bom dia para todos. Mais uma vez iniciando uma semana aí de forma alegre e, acima de tudo, nos colocando aí à disposição de estarmos aprendendo novos assuntos e conteúdos relacionados à nossa disciplina. Pelo fundo aí da gravação, vocês já devem perceber que hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos nas semanas anteriores. Nós vamos falar sobre as indústrias no Brasil. Mas antes eu queria compartilhar com vocês aqui uma curiosidade. Quando eu falo em curiosidade, um fato novo, né? E que com certeza vai acrescentar bastante para todos vocês. Eu sei que muitos aí gostam do futebol, não só como uma modalidade esportiva a ser praticada, como também, né, a ser seguida, aqueles que têm as suas preferências clubísticas ou até mesmo torcem pela seleção do nosso país ou até por outras seleções ou outros times, né, estrangeiros. É uma tendência que nós temos aí na atualidade em virtude da globalização. Hoje é fácil nós termos contato, né, com o futebol e com eventos em escala planetária. Eu vou falar um pouquinho sobre a origem do futebol, em especial sobre como o futebol chegou ao Brasil. Talvez vocês não saibam, mas a origem do futebol ela está associada justamente com a Revolução Industrial ocorrida no século XVIII na Inglaterra. A Revolução Industrial ela modificou os modos de vida das pessoas daquela época e ela acabou trazendo muitas mudanças em caráter socioeconômico. Mas como o futebol ele está associado com a Revolução Industrial? Na verdade, nessa primeira etapa da Revolução Industrial, os operários, os funcionários, as pessoas que trabalhavam nas indústrias tinham uma jornada de trabalho exaustiva. Alguns trabalhavam por cerca de 12, 14 horas e eles precisavam de uma forma de diversão, de entretenimento, de modo que a prática esportiva ela caberia muito bem nesse contexto. Só que já haviam algumas formas arcaicas de esportes com bola, não necessariamente futebol. Nós tínhamos o rugby e outros jogos semelhantes lá na Inglaterra. Mas eles queriam algo menos violento, né? Algo em que pudessem promover o espírito de coletividade principalmente. E foi nesse momento que surgiu essa experiência do futebol, porque a ideia era que os times eles representassem o espírito de união e, acima de tudo, de coletividade entre os operários. Quando você estava jogando ao lado de um companheiro seu de fábrica, você estava intensificando os laços de união e amizade com aquele companheiro. Futuramente, quando você precisasse dele numa linha de montagem, né, ou então em qualquer outra etapa do processo produtivo, você estaria em harmonia. Além disso, o futebol, naquela época, como é hoje, ele é marcado por regras. Na verdade, ele é controlado por regras, né? Se nós não tivermos regras, o jogo ele pode até ir para outro objetivo. Nós sabemos que hoje em dia essas regras elas ajudam a manter o controle da prática esportiva. Então, dentro de uma fábrica, também é necessário respeitar regras concernentes ao horário de chegada, de saída, em que momento você vai obedecer a ordem de um superior. Então, nesse momento, o futebol ele ajudou muito aos funcionários ter esse espírito de coletividade e obediência. E o futebol chegou ao Brasil por meio de Charles Miller, em 1895. Ele, na verdade, Charles Miller, ele era filho de uma brasileira, porém com ascendência britânica, né? E ela trabalhava numa fábrica aqui no Brasil e ele foi fazer os seus estudos na Universidade de Cambridge, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória, numa universidade inglesa, né? E lá ele gostou do futebol e desembarcou aqui com uma bola, né? E um livro de regras para que ele pudesse implementar o esporte dentro do nosso país, que coincidentemente, né, e felizmente acabou se tornando uma potência na prática esportiva. Mas, curiosidades à parte, gente, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual
das indústrias no Brasil. Na semana passada nós falamos sobre o início desse processo de industrialização, falamos sobre o governo de Vargas e de Getúlio, que foram essenciais para a consolidação, para a implementação e consolidação do processo industrial brasileiro. Mas as indústrias elas foram passando por uma evolução, e essa evolução ela é acompanhada de tendências do mercado. Uma dessas tendências que nós vamos destacar hoje, ela iniciou-se a partir da década de 90. A partir de 1990, o Brasil começou a seguir o modelo neoliberal. Esse modelo neoliberal é o modelo voltado para uma suposta separação entre o Estado e a economia. Quando eu falo em separação, eu não estou querendo dizer que a economia deixa de ser importante para o Estado. Eu quero destacar que uma política neoliberal ela faz com que o Estado, torne-se mínimo. O que seria um Estado mínimo? É aquela forma de governo onde os governantes eles não impõem regras rígidas que objetivam controlar os mercados, né? Isso acontece muito em alguns países extremistas, totalitários. O governo ele possui o controle de tudo em suas mãos, inclusive das indústrias, das redes de comunicação, etc, etc. Então essa política neoliberal ela tem por objetivo justamente fazer com que empresas que antes tinham um domínio total do Estado, do governo federal brasileiro, fosse para as mãos de investidores, né? Fosse para o meio privado. A palavra, né, acompanhada do neoliberalismo é a palavra privatização. Anotem isso. A partir da década de 90, o Brasil passou por um processo de privatização. Nós tivemos muitas privatizações. O que significa um processo de privatização? Significa você retirar empresas, né, do domínio público do Estado e passar para o domínio particular, para o domínio privado. Tá? Isso aconteceu com muitas estatais renomadas, né? Nós tivemos a Companhia Vale do Rio Doce, que ela era responsável, né, ainda exerce o controle sobre a prospecção mineral. Nós tivemos companhias telefônicas e outras mais, setores essenciais que antes eram controlados pelo Estado. Nessa época nós tivemos a quebra do monopólio, né, da Petrobras. A Petrobras ainda não foi privatizada, porém houve essa quebra do monopólio, de modo que hoje capitais, né, estrangeiros são investidos na Petrobras por meio de ações, porém o governo brasileiro ainda é detentor, né, dos lucros, por assim dizer, da Petrobras. E hoje em dia, gente, nós passamos a ter, né, essa política cada vez mais crescente, né, de modo que empresas estrangeiras têm vindo para o Brasil investir cada vez mais no setor industrial, fazendo com que o Brasil continue nesse estado aí de sujeição a esses capitais e interesses. O Brasil continua a ser um país essencialmente agrário, mas com um processo de industrialização em desenvolvimento, como nós já mencionamos. E o que acaba tendo destaque dentro da economia brasileira industrial, né, quer seja de cunho tecnológico, até mesmo agrário, é o fato do Brasil ser reconhecido mundialmente como um produtor de commodities. Essa palavrinha também é muito utilizada na geografia. A palavra commodities, ela tem como significado produtos de baixo valor agregado. Então, se nós ouvíssemos a seguinte notícia: no ano passado, o Brasil teve um aumento na sua produção industrial. Não pensem que o Brasil está produzindo e exportando carros sofisticados, ou então que o Brasil está produzindo e exportando computadores, celulares de elevada tecnologia. Não, isso não acontece, porque essas commodities são produtos simples, baratos, de fabricação rápida e que não exigem tanto rigor tecnológico, porque essa é a tendência do Brasil. Então, são produtos, né, agrários, como nós já falamos, mas que sofreram uma etapa de industrialização.
Então, gente, com isso nós passamos a ter, né, aí uma visão do cenário. O alarme já tocou aqui avisando que eu já passei do meu período. Tô brincando, geralmente a gente faz esses 10, 11 minutinhos, porque ainda temos a parte aí das questões, né, que o tio sempre deixa para vocês e que é muito importante que vocês respondam, tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço e uma excelente semana para todos.